Bom, para iniciarmos as atividades do segundo dia do Congresso, com a palestra Estabilidade de Encostas em Áreas de Risco Geotécnico, quero convidar aqui o engenheiro civil e mestre Luiz Edmundo Campos, que irá compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre esse tema tão relevante. Luiz possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Engenharia Civil pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. É professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, foi diretor da Escola Politécnica da UFBA, conselheiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos em Engenharia Geotécnica, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, sendo coordenador da CEAP entre os anos 2012 e 2013 e coordenador da CESC entre 2015 e 2016. É também ex-presidente do CREA da Bahia e foi diretor acadêmico da ABENGE. Seja muito bem-vindo, então, Luiz Edmundo. Fique à vontade para a sua exposição, o seu tema. Eu quero convidar também, para atuar aqui como intermediador, Rafael Pussoli. Rafael vai, então, intermediar nesse momento da palestra, quando houver as perguntas com o público. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo aí a ABENC pelo convite para estar aqui nesse evento. Estou sabendo aí que está muito concorrido, vi a programação muito boa, né? Então fico muito feliz de estar aqui. Agradeço especificamente ao Ladaga pelo convite. Tá? Vou falar sobre... vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque eu vi na programação que era das 8h30 às 10h, então tem 1h30, mas na realidade tem 1 hora só. Vou tentar fazer um pouco mais rápido minha apresentação. Tá? Quem quiser ter acesso à apresentação já pode ter acesso, só basta mirar o celular nesse link que já está disponível a apresentação. Tá? Ok? Depois, na hora dos debates, eu volto a apresentar também, para não perder muito mais tempo agora. Aqui eu estou mostrando, peguei no Google algumas imagens, e a gente fala de escorregamento como sendo uma coisa recente, devido às mudanças climáticas. Não quero entrar nessa polêmica de mudanças climáticas, mas se a gente for acreditar que as chuvas atuais são mais fortes do que as anteriores, não adiantava a gente fazer tempo de recorrência, né? Então, o tempo atual já é o tempo de recorrência. Então, já existiram chuvas muito piores do que as que estão acontecendo no momento, e aqui está mostrando, né, que essa beleza da fotografia das serras aqui não é aleatório. Esses vales foram criados por escorregamento de terra durante muito tempo. Então, a gente vai ver algumas imagens aqui tiradas do Google, né? Olha, tudo isso não chama atenção porque não tem nenhuma população próxima, não tem risco porque não tem aí nenhuma ameaça, né, nesses locais, tá? Então, a gente tem aqui outras visões com diversos escorregamentos de terra. Esse aqui já está uma cidade já próxima, onde começa a atingir a cidade. Esses aqui também problemas. E eu tive em 2010 em Teresópolis, e a gente lá discutia muito sobre o problema de habitação. A habitação começar a ocupar o pé da encosta e a encosta deslizar. E, para surpresa minha, quando eu voltei de lá, eu tive um problema que precisei ficar em casa e assistir televisão, fui conhecer o YouTube e vi que tinha algumas coisas interessantes no YouTube e observei alguns escorregamentos que entravam em contradição com aquela imagem, com aquela narrativa que a gente tinha naquele momento, que era a ocupação, os deslizamentos serão corridos por ocupação no pé da encosta, que também existe, mas não é todos os casos desses como a gente considerava lá. Então, a gente estava observando que os escorregamentos que eu vi foi exatamente de cima para baixo, como estão mostrando esses aqui, né? São escorregamentos em cima. Eu acho que eu não estou conseguindo apontar aqui, tá? Que estão mostrando diversos escorregamentos, até mesmo fora da parte da cidade, que mostra que é a evolução natural das encostas, né? Outros pontos também, né, de deslizamento, alguns feitos com cortes provocados pelo homem.
eu botar isso mais para cá, porque... Esse aqui também, né, em Santos, olha aquele escorregamento na beira da praia. Não tem casa naquele local para a gente considerar como sendo a causa principal a ocupação, né? Nem com isso eu estou defendendo a ocupação no pé das encostas, que acho que a gente tem que fugir dela, porque a dificuldade de arranjar uma solução vai ser difícil, né? Outro escorregamento também, esse aqui em Angra dos Reis, que deslizou, bem típico aqui de Vitória, né? Você tem um morro e que forma uma camada de solo, e essa camada de solo não consegue ficar devido à grande declividade e cai de tempos em tempos. Grandes escorregamentos de terra. Aqui eu tirei uma fotografia, lembrando lá de Friburgo, quando eu estive lá. Tá? Essa é uma fotografia de Friburgo, alguns meses antes dos deslizamentos que aconteceram em 2010. Aí eu vou tirar uma outra fotografia em 2010. Olha que coisa impressionante, né? A quantidade de escorregamento. Tem condições de prever esses escorregamentos? Não tem condições de um geotécnico, um engenheiro, prever onde está caindo aí. Está caindo em tudo que é lugar. Se você vai conter, né? Uma coisa... E aí começou a ter uma discussão, eu estive lá no Rio de Janeiro também, com uma outra ideia que a gente não tinha, né? Que é a questão... Isso aqui é depois, né? Poucos anos depois, se recuperou tudo, voltou tudo a estaca zero, a gente perdeu aquelas cicatrizes que tinha anteriormente. A natureza se recompõe muito rapidamente. E o que a gente começou a discutir é uma coisa que não se tinha discutido na engenharia, tanto a PUC como a COP está estudando isso, a possibilidade de raios, né? A queda de raios, uma coisa que chamou a atenção, que um dos escorregamentos tinha, uma pessoa falou que depois de um grande estrondo de um trovão, né? Ele viu disparar mais deslizamentos de terra. Então, está começando a se estudar agora se isso tem algum ponto, porque isso vai contra tudo aquilo que a gente imagina de estudar geologia, chuva, porque o raio não vai cair naquele lugar que a gente está pensando, tá? Vai cair em qualquer lugar, então é para fazer para qualquer ponto que venha. Aqui condições fatores que vão condicionar nos escorregamentos, não sendo considerados os fatores geológicos que dependem de cada local, né? Então, tem um carregamento vertical, tem um descarregamento lateral e elevação de pressão neutra ou a saturação. Então, a gente vai ver aqui que isso aqui é um estado de tensões iniciais e a gente começa a colocar aqui o carregamento vertical, seria alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou botar um carregamento onde aumenta a tensão vertical, aumentando um pouco a tensão horizontal, que eu considerei como sendo desprezível, que não é, tá? Mas só para efeito de representação. Então, a envoltória vai tocar... vai tocar aquela parte superior da envoltória que vai provocar o deslizamento de terra. Tá? O outro é o descarregamento horizontal. Tem o estado de tensões iniciais, o que a gente faz é cortar aqui. Então, vai romper por um alívio de tensões horizontais, que é muito mais comum, principalmente em estradas, vamos abrir estradas, né? Elevação de pressão neutra seria, então, uma subida do nível de água. A subida do nível de água vai fazer com que a minha envoltória corra para a origem. Então, toca naquele ponto sem mudar o estado de tensões totais, mudando a tensão efetiva do mesmo valor, já que a água atua em todas as direções. Tá? E a saturação é uma envoltória diferente, essa aí, que a gente tem estudado muito na parte do solo. Me perdoe aqui, eu botei no módulo avião, mas não sei o que está acontecendo. Tá? O que acontece nesse aqui é diferente, o solo perde resistência, então a envoltória muda. Todos os outros três anteriores, a envoltória estava parada, que era a envoltória efetiva. Nesse caso, a envoltória desce. Você perde a coesão, chamada coesão aparente, ou a sucção, né, que faz com que o material desce. É muito comum, né, principalmente, no caso aí, em algumas cidades, e mais especificamente em Salvador. Tá? Forma de estabilizar, a gente tem a proteção superficial e drenagem, a conformação geométrica, o rebaixamento e as contenções, onde eu vou focar. Tá? Tipo de contenções, a gente tem as robustas de gravidades e as esbeltas. Tá? A conformação geométrica é eu mudar a geometria para colocar numa geometria estável, né? Fazendo cortes e bancadas. Geralmente, essas bancadas têm alturas da ordem de 8 metros, tá? Para não haver muito aumento de energia
e provocar erosão. Então, se coloca geralmente de altura a 8 metros. E aí, só um comentário, que às vezes um engenheiro me fez uma questão: poxa, Luiz, vocês em engenharia ficam com esse negócio de 8 metros. Por que 8 metros? Eu digo, é a altura máxima. Ele disse, mas vocês botam e me deixou aqui embaixo com 3 metros de altura só. Por que não pegou essa altura e distribuiu em todos os outros? A gente tem que repensar nisso, né? Não precisa ser 8 metros. 8 metros é o máximo. Se você puder distribuir igualmente no talude, melhor ainda. Um exemplo aqui, né, em Niterói, o mesmo exemplo também. Tá? Agora a gente vai para um rebaixamento do nível de água. A água é um fator instabilizante. Então, se eu começo a rebaixar o nível de água, eu ganho resistência com isso. Tá? Então, a gente vai rebaixar o nível de água colocando ponteiras. Tá? Só mais um detalhezinho. Hoje em dia, esses drenos aqui, chamados DHP, drenos horizontais profundos, estão sendo modificados os conceitos deles. Antigamente, eles eram inclinados para cima e, atualmente, eles estão sendo inclinados para baixo. Né? Isso porque se detectou em lugares que tem rico em óxido de ferro, que tem uma bactéria chamada biofilme de ocre, que entope o geotexto se ele estiver não saturado. Quando você bota o dreno para cima, a água cai e o tubo fica não saturado. Quando você bota para baixo, ele fica sempre saturado e consegue também tirar a água quase que do mesmo jeito. Tá? Então, já é uma mudança de conceito de que as pessoas estão começando, ainda não tem livro a respeito disso. Né? Um dos idealizadores disso foi o Remy, que discutiu isso num congresso sobre Petrópolis, e todo mundo chamou ele doido, ele maluco. No congresso seguinte, todo mundo aplaudiu a solução que ele tinha dado, que achava que ele estava fazendo um desenho ao contrário, né? E por ter identificado esse ocre que entope, é muito comum em barragens. Quem já viu em barragens, sai um líquido parecendo uma gosma, né? Aquele material, quando entra em contato com a atmosfera, ele vira parecendo uma água viva, né? Um material ferruginoso. Tá? As contenções robustas, a gente vai pensar alguma coisa do tipo, olha, faço um corte e vou conter esse corte pelo empuxo que vai existir ali. Né? Esse empuxo eu posso controlar por uma estrutura pesada, né, robusta, né, que tem um peso. Isso aqui vai dar uma componente do empuxo nessa direção e eu tenho que avaliar e tem um empuxo passivo desse lado de cá. Tá? Recomendo a vocês, em cidade, desconsiderar essa parcela do passivo. Eu considerava essa parcela do passivo e uma vez, visitando uma obra, o muro estava perto de cair, porque uma concessionária abriu a escavação no pé do muro para implantar uma tubulação. Aí eu disse, jamais eu vou fazer um muro para se conter isso aí numa cidade onde pode haver essa escavação. Tá? Eu tenho que verificar o deslizamento, tenho que verificar o tombamento, tenho que verificar a capacidade de carga do material e tenho que também ver a proximidade da ruptura global do muro. Né? Esse último verificação geralmente não é feito principalmente pelos estruturalistas, que fazem aqueles 3 primeiros. Esse último precisa ter conhecimento de estabilidade de talude, então o pessoal faz só os 3 primeiros. Geralmente, quando o material é competente de fundação, não precisa nem fazer isso, mas quando você está fazendo sobre um material de baixa característica, que às vezes precisa botar estaca para segurar o material, é sinal que pode ter uma ruptura por baixo, tá? Uma ruptura envolvendo todo o material. A gente vai ver, então, as contenções esbeltas, ela vai funcionar o seguinte, ó, vai ter a mesma coisa, eu vou fazer um corte, vou colocar aqui, tem um empuxo e tenho que colocar aqui uma estrutura esbelta, fina, tá? Que não vai ser o peso que vai segurar ela, tá? Então, ela vai ser como se fosse uma mão, segurando aquilo ali como se fosse um picolé. Vou segurar aquilo e ela vai funcionar como se fosse uma viga em balanço. Se a gente virar a cabeça de lado, vai parecendo uma viga em balanço, tá? E, à medida que eu posso... O grande problema que a gente tem aí é descobrir qual é o comprimento da ficha. A ficha, geralmente, gira em torno de 1 a 2 vezes a altura de contenção. Tá? É bem grande essa ficha, tá? Eu posso reduzir a ficha colocando apoios, escoras ou tirantes. Tá? E à medida que eu vou colocando mais tirantes, eu vou diminuindo a necessidade de ficha, até que chega um caso de uma escavação estroncada, uma cortina tirantada, que é o caso de uma estaca-prancha cotó, sem ficha. Né? Então, a gente tem essas ideias. Vamos ver agora os tipos de contenções específicas. Né? Nós temos contenções robustas de gravidade, os muros de arrimo normal, de alvenaria de pedra, os cantilíveros, os gabiões, pneus, sacos, jet-graus, terra armada, geotextos, que são solos envelopados, as geogreiras, os terrais,
os terramestres e outros, e os solos grampeados. Tá? Alvenaria de pedra, só para dar um detalhe para vocês, a base geralmente gira em torno de 1/3 a metade da altura. Tá? Então, vocês estão vendo aí, e aquele dente da frente é importante para você botar a força do peso do muro mais afastado e aumentar o momento, né, estabilizador. O cantilever é um muro em forma de um L, né, e que, na realidade, ele não é só um muro de concreto, ele tem que ser armado, porque tem uma parte em balanço, aquela parte ali vertical, mas o que a gente considera é que, pegando naquela ponta direita, onde tem aquele dente para baixo, se eu fizer uma vertical, a parte de terra também faz parte do muro. Então, o muro é constituído de 2 materiais. Então, o concreto funciona como uma cantoneira que vai segurar uma massa, né, que é envolvida. Quando a gente não considera essa terra atrás, os muros ficam superdimensionados. Tá? Outro problema do cantilever, né, que é uma questão de armado, e tem esses muros que eu confesso para vocês que eu não sei como funciona direito. Tá? Esses muros que as pessoas fazem com umas vigas escavadas em torno de 1 metro ou 2 metros no máximo, e espaçada a cada 2 metros, 3 metros, né, seguindo aquelas colunas, os pilarezinhos ali, e umas vigas de amarração intermediária naquela parte. Não sei como funciona isso do ponto de vista geotécnico, mas tem diversos projetos sendo feitos com isso. Tá? Muros com pneus é aproveitar resíduos, né? Isso veio muito lá do Canadá, dos outros países onde os pneus são jogados fora muito cedo, entre aspas, muito cedo para a gente, né? Antigamente, aqueles mais velhos vão lembrar que o Brasil importava pneus antigos com o nome de semi-usados, né? E, graças a Deus, isso foi esquecido. Porque lá, quando o pneu atingia uma determinada cota, ele era evitado de usar o carro. Na Inglaterra, se o guarda pega uma moeda, se chegar no pescoço da rainha, já mostra para o cara que, mesmo ele tendo razão, ele perde a razão, porque o pneu estava já desgastado. Né? A gente usa aqui até parecer a lona. Né? Aqui tem algumas fotografias de muro com pneus. Né? Muros com sacos. Pode-se colocar sacos. Quando são provisórios, se preenche com areia, com qualquer solo. Quando se está falando em muros permanentes, se usa solo-cimento, porque esses sacos vão apodrecer com o tempo, tá? Devido à ação da luz ultravioleta. Aqui vocês estão vendo, né? O muro com saco. Olha como o saco o geotexto já foi todo embora, né? Em volta do saco, devido à ação do sol, tá? Bolsa Creta, eu já vi isso aqui em Maceió, tem alguns outros lugares, né, que é um grande saco preenchido com argamassa. Gabião, uma estrutura interessante, eu sou muito fã dessa estrutura, porque é um muro que uma das coisas que derruba mais muro é falta de drenagem, e ele é totalmente drenante, né, e deformável. O muro, por exemplo, em curva, ele para mobilizar o empuxo, ele tem que dar um pequeno tombamento para frente. E quando ele dá esse tombamento para frente, se você não botou uma junta, ele trinca. Aí as pessoas começam a pensar que o muro vai cair. Então, às vezes, é interessante deixar o muro deformar, e aí diz assim, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Ele deforma e ninguém fica reclamando porque não aparece fissura. Ele é um material muito bom. Às vezes, não utilizo ele porque tem problema de vandalismo. O pessoal corta a tela e rouba as pedras. Né? Então, é uma coisa difícil. Tá? Algumas visões de gabião. Né? O cribiol ou fogueira é fazer uma fogueira parecida com os pneus. Pega-se a estrutura de concreto e coloca no material e enche de material no meio. Né? Também interessante. Outra visão do cribiol permite que a gente possa botar vegetação para não ficar uma coisa muito robusta. A terra armada, que foi uma coisa durante muito tempo que se desenvolveu, né? Essa terra armada, né? que a gente chama de escama, que é essa face de concreto, não tem função de segurar, a não ser entre uma camada e outra das fitas, né? O que segura tudo é aquele conjunto até onde vai a fita. Então, vira um solo, uma terra armada, e uma evolução disso em função de fugir da patente, vieram aqui tem a terra armada, e para aumentar o atrito com a fita com solo, tem umas saliências na fita, isso que encarece bastante, tá? O custo da terra armada, das fitas gera em torno de 70% a 80% da contenção. Detalhezinho da construção, né? Algumas vistas da terra armada, e veio o solo envelopado. Com a evolução dos geotextos, veio o solo que tem o mesmo princípio da terra armada. Eu vou armar uma quantidade de solo utilizando
um geotexto antigamente. Era muito comum utilizar esse geotexto, aqueles que são mais, que não, da parte do geotexto, o mais comum é aquele bidim, que a gente procura evitar usar o nome, porque é uma marca que tem outros concorrentes. Quando antigamente só tinha eles no mercado, a gente podia citar, mas hoje a gente não pode mais citar, né? Então chama-se o solo envelopado. O solo envelopado, utilizando geotexto, que tinha 1.001 utilidades, utilizado para tudo, para filtro, para reforço, para forno de fogão, aquele exaustor, diversas outras coisas, começou a ficar muito caro e começaram a vir concorrentes. Então, hoje, você compra geotexto específico para cada finalidade, porque aquele que tinha 1.001 utilidades tornou-se inviável do ponto de vista econômico diante da concorrência com os outros. Tá? Então, o geotexto não tinha muita resistência e ele era um elemento muito separador. E aí vieram com o avanço, aqui está a execução do geotexto, que você vai fazendo por camadas e vai subindo até chegar naquela parte de cima. Muito comum em rupturas de obras rodoviárias, onde você não pode, uma meia seção, onde você não pode refazer o aterro, porque a saída de aterro vai lá embaixo, você teria que fazer um grande volume de aterro. Então, isso é muito comum ser utilizado em recomposição de estradas, sem falar outros tipos de obras. Tá? Aqui alguns exemplos de solo envelopado, tá? E a grande dificuldade era o acabamento da face. Mesmo com aquela execução, é muito chato isso aí, fica às vezes muito feio. Tá? Aí veio o terraio. O terraio é um elemento que bota um bloco na frente para acabar com o problema da face, daquilo ali. Então, a face é colocada com esses blocos e ele mudou, deixando de utilizar geotexto, começando a utilizar geogrelhas. Então, a gente começa a usar geogrelhas, né, que tem a grande vantagem em relação ao geotexto, que é separador. A geogrelha tem espaços que permitem a ligação de um lado com o outro, né, do contato da camada, aumentando a aderência, aumentando aí, diminuindo, consequentemente, o comprimento necessário para embutir da fibra. Geralmente, esses, tanto da terra armada, quanto do solo envelopado, quanto do terraio e os outros, a gente adota da ordem de 80% da altura como comprimento dessa parte de reforço. Tá? Aqui são outros tipos de blocos que aparecem no mercado. Tá? A execução dele é botando o bloco na frente e vai seguindo. É o mesmo princípio, né? Vocês vão vendo. O terra mesh, ao invés de botar aquele bloco do terraio, botar uma caixa de gabião. Né? Então, é uma situação bem semelhante também. Estava vendo aqui embaixo, tinha deformações muito grandes, então eles já mudaram agora. Vocês fazendo um contato aí com a Macaferri, eles têm já um softzinho que dimensiona isso, né? Inclusive com espaçamento entre caixas, que as tensões são maiores. Tá? Uma outra visão aí parece um muro de gabião, né? Mas é só gabião na face. Na realidade, ele é um solo envelopado, ou o nome dele é o terra mesh. Tá? O solo grampeado, muita gente chama de parecido com cortina atirantada, não é. Tá? Apesar da aparência e a execução ser bem parecido, os tirantes aqui, os grampos, são passivos. O que ele faz aqui? Ele arma que nem a terra armada, que nem o terraio, que nem o terra mesh. Tá? Eu vou fazer aqui, a primeira vez que a gente está vendo, todos os outros foram feitos de baixo para cima. Esse é o primeiro que é possível fazer de cima para baixo. E se for fazer de baixo para cima, é complicado. Tá? Então, eu escavo o terreno, faço um furo, boto uma barra de aço lá dentro e boto a armadura por escavação e não colocando as tiras durante a execução. Tá? Então, ela é uma estrutura passiva e há necessidade de movimentar para poder mobilizar. É a mesma coisa no concreto. Eu faço concreto, bati o concreto, concretei, a ferragem não trabalha enquanto não tirar o escoramento. Só quando eu tiro o escoramento que a ferragem vai trabalhar. Aqui é a mesma coisa, tá? O solo tem que se mover para o grampo funcionar. E o solo se movendo geralmente cria trincas na parte superior, se houver edificações, tá? Uma visão da execução dele. Essa cabeça não sei para que serve, né? Às vezes é para dizer que é uma cortina atirantada, parecia uma cortina atirantada, mas muitas vezes cai com o tempo, porque o pessoal pega a ponta do grampo e gira quase que 90 graus e coloca ele. Alguns outros botam a placa, algumas diferenças. E esse cara, eu botei uma fotografia porque é importante. Esse cara é o diferencial na obra. Tá? Como o solo grampeado ele é projetado, ele vem com todo o material seco e bota água no bico, então ele tem... Opa, pronto.
Está melhor? Ele bota a água no bico, então ele faz o controle de água-cimento. Né? E se ele não souber aplicar direito, ele começa a dar perder material. Se ele botar muito inclinado, dá um reflexo do material, ele vai voltar e vai cair. Se ele botar muito espesso, como bota argamassa, ele vai cair, então tem que botar em camadas devagar. Tá? Então, esse cara é muito importante. No início, a perda da ordem de 70% do material lançado. Né? Imagine se tudo for 70%, depois que o pessoal aprende, esse número diminui. Né? Aqui a execução dele, que é parecida com a cortina girantada, que ele é feito de cima para baixo, em tipo de damas, né? Faz um pedaço sim e outro não, deixa uma parte segurando e vai assim descendo no processo. Aqui nós temos dois tipos, ali em cima a parte do solo grampeado e embaixo uma cortina girantada. Do lado direito a gente tem uma coisa que está se utilizando muito em Salvador agora, que é um solo grampeado verde. Ao invés de utilizar essa face de concreto, está usando uma tela, né? Uma geomanta, que não é aquela geomanta impermeável que está utilizando aqui no Espírito Santo, como na Bahia também, né? É um material que dá como se fosse aquele parecido com aquelas fibras de coco que coloca para segurar o material temporariamente enquanto a vegetação não adentra. Né? Tem um jet ground, que é colocar uma pressão alta do material com cimento, a pressão que é injetada da ordem de 200 kg por centímetro quadrado. Para aqueles que não estão ligando assim com 200 kg por centímetro quadrado, corresponde a 2 quilômetros de coluna de água. Então, ele corta uma chapa de aço. Né? Então, eu injeto uma calda de cimento, corto, faço um circular e vou substituindo o solo por uma camada de solo-cimento. Geralmente, solos de baixa resistência. Né? Algumas visões aí de colunas de jet ground. As contenções esbeltas. Então, a gente tem aqui as estacas pranchas, as estacas justapostas, as estacas secantes, paredes de diafragma, escavações estroncadas e as cortinas atirantadas. Tá? A situação é aquela mesma que eu falei para vocês, o impulso está aqui, eu tenho que segurar aqui embaixo, ter um engastamento virtual aqui embaixo, que, como eu falei para vocês, essa altura é da ordem de 1 vez a 2 vezes a altura a ser contida. Tá? À medida que eu vou colocando, voltando aquilo ali, eu vou botando o apoio e vou diminuindo a necessidade de ficha até o ponto que tem completo. Então, a gente tem aqui as estacas pranchas, que elas são cravadas, né? Aqui as estacas secantes, que elas são justapostas, aí com uso de hélice contínua. Tem se utilizado muito esses tipos de coluna. Se faz primeiro aquela que não está armada, tá? E depois vem, corta ela e bota as armadas para poder segurar. Ela funciona como se fosse uma cunha ali entre uma e outra. Tá? As escavações estroncadas. Lá em Salvador, acredito que aqui em Vitória também está se usando muito menos disso. Antigamente era muito comum das empresas concessionárias abrirem valas, né? E hoje está usando furo direcional, principalmente companhia de gás não trabalha com escavações desse tipo, ele faz tudo com furo direcional. As paredes de diafragmas são coisas maiores aí para diversos tipos de obras, e a cortina atirantada, que a gente tem aqui uma cortina diferente do solo grampeado. Eu falei para vocês que ele era uma estrutura que fazia aquele pacote de onde era construído. Ali eu tenho uma linha tracejada, e aquela linha tracejada quer cair, e eu vou pegar por uma parede de concreto na frente, vou segurar e vou buscar essa reação através de tirantes ou até estroncas do outro lado, se eu tiver. Tá? Então, a gente tem aqui o comprimento livre, que é um furo passante, e o comprimento de ancoragem é como se fosse uma bucha. Né? Eu faço aqui um exemplo de quando a gente coloca aqui uma bucha, a gente vai... O parafuso penetra, ele abre a bucha e ele funciona por atrito, aumentando a tensão normal. Né? A mesma coisa, eu injeto uma cauda sob pressão através de uma bainha chamada manchete, que abre e aplica a pressão no solo. Né? Então, está aí o processo executivo, que é o mesmo dos grampos. Tá? Aqui é um exemplo de como é que a gente faz essas soluções. Por exemplo, eu tenho necessidade de fazer um platô, ali embaixo tem um muro vizinho, eu corto uma declividade que é estável, e depois o restante eu não posso cortar. Então, eu vou fazendo aqui um corte, vou atirantando, vou fazendo um corte, vou atirantando, e assim sucessivamente eu posso ir descendo com a minha estrutura. Alguns exemplos, em Salvador atualmente, depois que nós fizemos alguns túneis lá em Salvador, que tínhamos antigamente receio de construir túneis, porque o último foi muito complicado, voltamos a fazer, e a metodologia que tinha atual era o NATM, onde a gente projetava muito.
né? E as cortinas atirantadas que antigamente eram feitas com concreto convencional passaram a ser feitas com concreto projetado, tá? Então, é muito comum. Hoje, eu não tenho visto mais cortina atirantada em Salvador com concreto convencional, tudo com concreto projetado. Vocês estão vendo aí, executando em partes, né? Ela vai sendo de cima para baixo, detalhe executivo. Essa aqui é diferente, essa obra aqui é uma obra interessante, é que o pessoal ia fazer uma cortina atirantada e ia demorar muito de fazer aqueles painéis. Faz um painel, não faz o outro, faz um, não faz outro, assim sucessivamente, depois desce e vai colocando. Eles resolveram fazer tubulões. Fizeram tubulões e, depois que fizeram os tubulões, eles, à medida que desciam, atirantavam os tubulões. A obra conseguiu ganhar 6 meses no cronograma e teve um lucro muito, muito importante diante disso. E a maioria das obras hoje tem feito ou tubulões ou estacas justapostas, funcionando como estaca inicialmente sem necessidade de ficha lá embaixo, a ficha é para o corte que vai se fazendo, e à medida que vai colocando, descendo, colocando os tirantes, não há necessidade de ficha. Então, ele sai de uma estaca-prancha para uma cortina atirantada, tá? Então, vocês estão vendo ali, aqui, ali os tirantes estão aplicados diretamente nos tubulões, aqui você tem uma viga segurando as estruturas, aqui são outros tubulões, virou moda agora fazer isso aí lá na nossa cidade, tá? Alguns problemas que é interessante. Mostrei para vocês soluções, e aqui, como eu tenho uma plateia mais madura, não vai ter aquilo quando eu apresentei uma sala de aula que o aluno me disse, professor, nada presta em geotecnia, eu tenho que mudar isso, né? Porque a gente mostra muito sucesso, mas eu acho que os insucessos são bons para a gente entender o que está dando errado e não cometer esse erro, não dizendo que as obras são ruins, né? Então, vou mostrar aqui alguns casos para vocês. Tem um caso lá na nossa cidade, que é muito comum, o nosso solo massapê, que é um solo muito expansivo. Só para vocês terem uma ideia, a pressão de expansão normal lá é da ordem de 2 kg por centímetro quadrado. Então, ele suspende um aterro de 10 metros de altura. Tá? Já achei até de 8 kg por centímetro quadrado, onde suspende um aterro de 40 metros de altura. O material ele é um material que, quando ele é umedecido, ele expande, e quando ele é secado, você não consegue cavar uma picareta. Quando ele é umedecido, você enfia o pé, né, entra e tem até dificuldade de sair devido a formar uma grande massa de uma crosta no pé. Tá? Então, as características dele. Aqui tem um exemplo, né, de umas quadras onde houve um escorregamento no massapê. Uma outra visão também, no massapê. Esse aqui, o pessoal foi abrir uma valazinha no parte de baixo, teve um escorregamento pela parte de uma ruptura do pé que descalçou, tá? Então, vocês estão vendo ali. Esse aqui é uma grande... Olha o tamanho do carro ali, para você ver, é uma massa que rompeu, né, com a declividade, e do lado disso, na parte de baixo, perpendicular a essa massa, desceu essa outra massa com essa rua, está vendo a rua como está toda trincada, a massa desceu como um todo, e a declividade é menos de 10 graus nessa parte de cá. Ó, olha o que aconteceu com a pia. Tá? Uma massa muito grande. Esse aqui é um problema numa casa, que foi feita a casa, e a casa trincou. Tinha um grande cantor do Arrocha, essa casa dele aí, que ele, quando estava curtindo a casa dividiu ao meio, né, com trincas muito grandes. Olha o detalhe da... Essa aqui já começa a mudar um pouco, aí na cidade de Maceió, que a gente começa a verificar uma outra coisa da forma de ocupação, isso aí na formação, barreiras, né, de que tem cortes verticais. A gente começa até a repensar, por que um talude, quando está inclinado, ele cai, e quando ele cai, o corte fica vertical, às vezes, na parte de trás, e fica em pé, né? Até uma coisa interessante para a gente discutir, porque, às vezes, não considerem isso, bote assim uma pausazinha, um talude mais suave tem maior infiltração de água. E quando o mecanismo de ruptura está provocado pela saturação descendente, ele, na vertical, ele entra menos água. E a depender até da direção do vento que bate, você atua menos nesses processos. Então, às vezes, um talude vertical, ele fica mais estável do que um talude inclinado. Um absurdo falar isso, né? Mas essas questões, ninguém vai deixar um talude vertical. Mas a gente consegue entender o que está acontecendo com ele, para a gente ter que suavizar. Né? Isso aqui é um solo envelopado, foi feito na minha cidade. Olha como é feio, né? A coisa lá, o cara fez uma gambiarra e não consegue garantir o prumo, ele vai sempre desaprumando. Tá? O cara não fez a última camada, juntou água,
O material deu um piteleco em cima, que era uma alvenaria de bloco, simplesmente para evitar que o sol entrasse em contato com o geoteste, caiu o muro, não caiu a contenção, caiu o muro de proteção do muro. Aqui é uma outra situação, onde tinha aqui um material de rocha para proteger, e levaram, e a água aqui começou a escavar, numa situação de aterro sobre solo mole. Está vendo ali uma laje, né, e o solo envelopado foi desmanchado. Isso aqui é um corte na minha cidade, onde fizeram um corte e me chamaram para avaliar esse corte. Tá? Eu disse, olha, é complicado aí, um prédio em cima de 4 pavimentos, vamos ver aqui o que a gente pode fazer sem entrar no terreno do vizinho. Aqui a estrutura vai ser incorporada ao prédio. Eu disse, então a gente tem que garantir, vai ser feita uma contenção, uma parede de concreto do lado, para jogar o esforço no prédio. Tá? Eu disse, beleza, enquanto o prédio não está pronto, como é que isso vai ficar em pé? Então a gente começou a pensar a respeito disso, e a solução foi encher de saco de areia temporariamente, até ver o que ia fazer. Uma coisa que chama atenção aqui, como que são engenheiros civis, eu estava olhando lá a fundação desse prédio. Eu digo, se o prédio tem, a contenção vai ser incorporada ao prédio, por que vocês estão fazendo estacas verticais? Não tem nenhuma estaca inclinada. Como vocês vão receber o esforço horizontal por essas estacas inclinadas? O cara disse, Luiz, não tem. Por que não tem? Porque um lado segura o outro. Eu digo, e se o vizinho resolver vender o terreno dele e escavar que nem você para fazer garagem, como é que fica? Foi fazer as contas, o prédio caía. Teve que refazer, né, o processo. Então, lembre, quando for incorporar o prédio, você tem que imaginar que tem terra de um lado e não tem terra do outro, terra de um lado não tem terra do outro lado, não tem terra dos dois lados, é igual, né? Tem terra dos dois lados, tem um equilíbrio, mas esse desnível de um lado para o outro que pode ser construído é importante e deve ser considerado no cálculo. Esse aqui é um outro prédio, que tem um prédio de 16 pavimentos em cima, os caras fizeram um corte, né, nessa situação, e a solução foi atirantar, e durante a execução do atirantamento também era um prédio que ia ser incorporado, né, a estrutura de contenção ia ser incorporada ao prédio, e teve que se mudar, fazer uma cortina atirantada, e o cara, durante a execução da cortina atirantada, quis voltar para o prédio e caiu uma parte num dia de sol, de um verão, né? E foi descobrir que tinha no prédio de cima tinha um reservatório inferior, abaixo do último nível da garagem, não tinha tampa, tinha um ladrão. A primeira vez que eu vi um ladrão com registro, ladrão geralmente é para você jogar para fora direto, esse tinha um registro ladrão, o ladrão estava fechado, a boia prendeu, o muro transbordou e a água saiu embaixo. Aí, se você vai levar isso na consideração num projeto, o cara disse assim, você é muito pessimista, não quero você não, você está botando situações muito que não vai acontecer, né? Aqui é um outro problema desses muros que eu falei para vocês, nada contra eles ali, desconhecimento meu de entender como funciona eles botam muros de concreto, né, com as barras de aço dentro, e diz que isso aí é uma contenção, no qual eu não consigo encaixar em nenhuma daquelas que eu falei para vocês anteriormente. Ele não é uma estaca-prancha, porque ele não tem aprofundamento, uma vez a duas vezes que tem da altura, é quando ele é contínuo, quando ele é espaçado, né? Então, isso aqui, o terreno era competente aí atrás, está vendo? Só que o cara cortou mais do que deveria, e aí encheu de terra solta, né? O que aconteceu? Tá? O prédio caiu. Faltando uma semana para inaugurar o prédio, né? O prédio tinha 2 pavimentos para baixo, o playground de 3 pavimentos para cima. Tá? O prédio veio abaixo, morreram 3 pessoas nesse prédio, o vigia e 2 vizinhos. Tá? Esse é um outro escorregamento também que fez, de diversas estacas pranchas, uma embaixo da outra, e ela caiu como se fosse um dominó. Né? Uma visão dela. Aqui é uma mistura do pessoal dizendo o seguinte, olha, ouvi uma palestra no CEBENC e vou fazer aquelas utilizações de lá e vou ver ideias, e como o brasileiro é muito imaginativo, né, criador, vai inventar e juntar uma com a outra. Ah, será que eu não posso juntar uma com a outra? O cara juntou aqui os blocos terrais com o solo grampeado. Não funciona, né? Caiu tudo, né?
Os grampos não seguram, não tem estrutura para segurar um bloco, são soltos isoladamente, né? Esse aqui aconteceu o seguinte, foi feita uma fundação para assentar os blocos, mas o terreno atrás era um solo mole, então ele recalcou. Quando ele recalcou, ele esticou a geogrelha, que rompeu a geogrelha por tração, tá? Então, vocês estão vendo aí que o talude ficou em pé, o que caiu foi a face. Uma outra visão, encher de saco enquanto resolve o problema, tá? Esse é um outro problema diferente. Esse aqui é um viaduto importante lá na cidade de Salvador, que foi feito a contenção de terra armada e ele estava abatendo o encontro, tá? E aí o pessoal queria parar o viaduto para poder consertar. Isso levava mais ou menos 3 meses e a gente foi estudar o que tinha, tá? E aí aproveitou aquela brecha que tinha ali, aquele espaço que tinha entre uma escama e outra, e botamos uma câmera para filmar dentro e viu isso aí. Ó. A areia foi embora, a areia sumiu, a fita estava aérea. Então, foi o que a gente fez. A gente botou uns tirantes ligando de um lado para o outro, tá? E encheu de argamassa, 12 metros cúbicos de argamassa colocado nesse local. Tá? E está lá com abatimento até hoje, graças a Deus. Né? Esse aqui é um escorregamento que houve, um revestimento de concreto num talude, caiu, uma outra vista do escorregamento e foi feita uma grande obra de cortina atirantada e solo grampeado, né? E, infelizmente, caíram todos, né? A cortina atirantada e o solo grampeado, né? Olha para aí, uma obra impressionante, o buraco que fez, né? Nesse local. Tá? Esse aqui é um outro problema também de solo grampeado, que tem tirado, aí caído algumas faces, é uma coisa importante para a gente reestudar. Não é contra ser o solo grampeado, mas nós não podemos botar debaixo do tapete sem apurar o que está acontecendo com os solos grampeados que estão caindo, né? Então, a gente tem que entender melhor, ao invés de não citar. Acho que os congressos deveriam trabalhar para avaliar o que está tendo e dar recomendações para que isso não venha a acontecer mais. Estão vendo aqui, os grampos ficaram, foi a face que foi embora, né? Aqui está um muro de de gabião, onde eu vou mostrar para vocês aqui, né? Onde é que está o erro aí, né? O preenchimento com material menor do que a abertura da grelha, vai fugir tudo, né? Então, o material vai deformar com o tempo, porque não poderia botar o agregado menor do que o espaçamento da grelha, né? Aqui tem um exemplo da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que é uma avenida lá de Salvador. Esse foi um túnel aqui embaixo, à direita, que foi para vocês, que a gente começou a trabalhar na parte de túneis com concreto projetado, e naquele corte ali foi feito um corte tradicional de 3:2, tá? O 3 na vertical para 2 na horizontal, de um solo residual. Uma visão 3D do local, uma visão após a construção da BR, tá? Aqui uma visão onde houve o problema, tá? Aqui mostrando que tinham planos de descontinuidades nesse material que condicionou a ruptura, que não foi levada na análise, tá? E uma visão após a ruptura, né? O material rompeu por baixo, que não é muito comum no intemperismo de solo residual, você tem uma ruptura por baixo do material. Você imagina que à medida que a rocha vai se decompondo, o material menos resistente vai estar em cima e o material mais resistente vai estar embaixo. Em Salvador é comum ter ruptura quando a gente atinge o contato solo-rocha, onde o material reduz bastante, e onde está o nível de água. Tá? O material subiu ali, tá? Então, a visão da massa rompida. Tá? Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno teve um escorregamento, fechou a Avenida do Contorno, que ligaria o Mercado Modelo à parte da Cidade Alta, e foi estudar isso aí. A gente deu uma avaliação boa para o Corpo de Bombeiros, porque o pessoal estava querendo, disseram que tinha um carro soterrado, o bombeiro queria escavar, e estava escavando de uma forma que a gente disse, não é por aí, vocês vão acabar criando um problema para vocês, tá? Então, a gente está vendo aqui uma água em cima, tá? Que viu que o pessoal roubou a tampa do bueiro, caiu lixo, obstruiu o sistema de esgoto, tá?
Foi levando, aí tem uma tubulação ali de água caindo, uma tubulação de esgoto embaixo também, né? Essa parte. E a gente estava... Esse foi um trabalho difícil, porque o dono desse terreno era um jogador de futebol que estava no Japão, e a prefeitura não podia fazer nada, porque era um terreno particular. Acabou o pessoal da prefeitura entrando na justiça e fizeram a obra porque interditavam uma via importante da cidade e foram cobrar do profissional o valor gasto no terreno dele. A Serra do Marçal é um exemplo interessante, que é o que liga de Vitória da Conquista ao Porto de Ilhéus, para dar o escoamento da soja lá do oeste da Bahia, um dos pontos. Então, pela segunda vez, o muro deslizou. Tá? Então, está aqui a posição da serra, é toda do zigue-zague. Do lado de cá tem um bambuzal bem denso e corrompeu do outro lado. A gente vai ver aqui o lado oposto daquele bambuzal, que houve a ruptura, o terreno. Embaixo é uma rocha branda, um biotita xisto, cujo mergulho, e o pessoal fez um reforço do muro que era anterior, botando uns ferrinhos, uma barrinha de ferro, que funcionou como se fosse fio de cabelos. O muro não tomou conhecimento desses ferros, né? Eles ficaram aí, ficaram até ancorados, mas o muro foi embora. Tá? A ideia que a gente teve foi botar uma contenção do terra-mesh, utilizando tirantes para segurar na frente como um calço. Tá? Aqui, quando o muro era maior do que 6 metros, botavam 2 tirantes, e aqui está a visão de como ficou, que era para romper o deslizamento. Ele não tinha problema de capacidade de carga, não tinha problema de tomamento, estava tendo problema de deslizamento. Então, nós seguramos o muro com esses materiais aqui. Isso aqui é um outro ponto importante da cidade, que eu acredito que tem em diversas cidades, são antigas pedreiras. Né? Então, as antigas pedreiras, eles cavam uma parte de cima, que para ele é um material, um estéreo que ele está utilizando lá, e vai procurar a rocha embaixo e fazem cortes grandes. Né? Então, vocês estão vendo aqui que a solução é difícil para fazer isso, principalmente quando essas pedreiras são desativadas, deixam um passivo para o pessoal. E aí tem que se fazer limpeza do terreno utilizando rapel, né? Que é outro detalhe. E só para mostrar para vocês, aqui, acredito que em Vitória, no Rio, é muito comum construir nesses lugares com pedra dessa situação, para a gente não ter que fazer um escoramento de cima para baixo também. Tá? Fazer na parte aérea é a solução. Né? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Acredito que eu fiquei aqui dentro dos meus 43 minutos pelo que está aqui. Temos 15 minutos para debate. E aí estão meus contatos. Eu queria só aproveitar, se alguém aqui está vendo parte dos slides, botasse para o segundo slide, tá? O segundo, onde tem aquele QR Code, que eu vou deixar aí enquanto a gente está discutindo, para que alguém, quem tiver interesse, possa baixar a apresentação. Pronto, passo a palavra para ti fazer a continuidade. Obrigado a vocês pela atenção, tá? Obrigado a Bank pelo... Bom dia, professor Luiz Edmundo de Campos. Muito obrigado pela primazia das informações, dos métodos, né? Meu colega, mestre e professor. Eu queria aproveitar para parabenizar o nosso Francisco Teixeira Ladaga por esse 28º Congresso de Engenheiros, na primeira palestra dele propriamente dito, que com tanto amor e dedicação traz e transmite conhecimento a cada um de nós, engenheiros e engenheiras civis. Queria aproveitar também para cumprimentar e parabenizar todas as engenheiras e estudantes de engenharia, na pessoa da nossa assessora da Câmara Técnica, coordenada por Francisco Lagada, no CREA do Paraná, Estela Jô, e os engenheiros ao estimado amigo engenheiro Olavo Arruda Campos, a todos vocês, um excelente dia, um excelente congresso. Professor, eu queria lhe perguntar sobre a questão do solo envelopado. Você fez aquela ponderação, e a gente observa hoje, e a gente vê com muita frequência, coisa que não aconteciam há 50 anos, que são justamente esses deslizamentos de terra. Nós mesmos, lá no Paraná, tivemos a 277, a 116 e a Estrada da Graciosa, a Centenária da Graciosa,
interrompidas, agora recentemente, concomitantemente, as 3, impedindo o acesso da capital ao litoral, da capital aos estados do sul. A gente observa que essa frequência se ampliou. Eu estive em Petrópolis e Teresópolis em 2010, janeiro de 2010, e vocês aqui, Bahia, Espírito Santo, têm uma condição mais favorável, né? Mas se observa que no Brasil como um todo, está havendo saturação de solos e rompimentos com uma frequência assim que está desafiando a engenharia, e coisa que não vinha acontecendo desde os anos 70. Se pudesse, por gentileza, nos... Eu acredito que esteja mudando o regime de chuva ultimamente, mas não para uma chuva excepcional, como se tivesse acontecido. Já tivemos, na história geológica do nosso planeta, chuvas muito mais pesadas do que essa, né? Temos que nos adequar a esse novo regime de chuva e, principalmente, para obras de drenagem, que são as mais sacrificadas. As pessoas deixam de fazer obras de drenagem, né, que é importante. Então, para o material, se você for olhar, o que fazer com esses grandes números de deslizamento que estão existindo, principalmente em estradas, as pessoas preferem cortar e depois consertar. Porque se você for fazer tecnicamente tudo, não faz nada, né? Então, é importante, a gente está vendo aí casos, por exemplo, aqueles casos que aconteceu agora na Baixada Santista, né? É difícil você quantificar aquilo de uma obra de contenção para suportar aquele regime. O ideal é não deixar pessoas morando nesses lugares, tirar pessoas desses lugares, dessas frentes, né? Tentar fazer estradas diferentes. Hoje já está se fazendo, por exemplo, diante do grande insucesso que teve na Anchieta, na Via dos Imigrantes, não fizeram muito cortes, fizeram a maioria túneis e viadutos. Mas esqueceram que para fazer túneis e viadutos precisam fazer estrada de serviço. E a estrada de serviço provocou mais ruptura do que a outra, porque era sem cuidado, né? Então, acho que temos que estudar mais, aprender e mudar o traçado e, de preferência, tentar fazer, em regiões muito acidentadas, tentar fazer com túneis ou estradas que tenham uma cobertura que o escorregamento possa cair até por cima dele, né, como tem em alguns lugares. Agora, no sul tem, de vez, mas no Nordeste também. Recife está sofrendo, né, constantemente com problemas. Graças a Deus, Salvador não tem tido chuvas muito fortes e tem tido um investimento grande. Salvador, devido a ter feito o plano diretor de encosta em 2003, 2004, tinha um projeto de gavetas que é a cidade que mais teve investimento, porque quando teve, depois daquele 2012, a legislação de proteção e defesa civil, enquanto as outras cidades iam fazer projetos, Salvador já tinha. Então, a gente conseguiu tirar projetos de gaveta e o governo do estado fez mais de 110 contenções e a prefeitura mais de 230, porém diferente. A prefeitura trabalhando com a geomanta. A gente observa que o Brasil continental tem solos muito diferenciados, né? Laterítico lá no norte e nordeste, o solo argiloso na região mais do centro-oeste, um solo mais siltoso na região sul, sudeste, né? Esse regime de chuvas, será que nós temos que pegar lá a hidrologia básica do professor Nelson de Souza Pinto e refazer? Porque parece que nos últimos 20 anos os tempos de recorrência estão se alterando substancialmente e o volume de precipitação, né? Sim, a gente, como eu falei, a nível de chuva, a gente tem visto chuvas um pouco maiores do que anteriormente. Mas se a gente for fazer em período de recorrência, elas são menores ainda, né, do que estão acontecendo. Então, a gente parece também que está desaprendendo um pouco na engenharia. As obras estão ficando mais precárias. Com mais conhecimento que a gente tem, a gente vê muito mais erros. Me perdoe a colocação de falar no meio de engenheiros, tenho visto muito decepcionante a má qualidade dos projetos. É uma coisa impressionante que a gente precisa repensar nisso, e falta de detalhe, falta de... As pessoas que fazem projeto muitas vezes nunca fizeram uma obra, então a gente precisa repensar, começar do projeto. Na execução, muda-se projeto, então... É verdade, tá? A gente está tendo um problema de chuva um pouco maior comparado com anteriormente, mas se for em período de recorrência, não. A gente observa que essa alteração, me parece, você falou uma coisa, professor, muito importante. Realmente, a gente talvez tenha que usar o nosso congresso de engenharia como esse, 28º, que é 2 mais 8, é nota 10, né? Temos que usar para ver a questão da graduação, né?
Eu acredito que nós estamos tendo um hiato na formação, os projetos têm saído deficitários, e isso é muito complexo. A gente teve agora a experiência da Serra do Cafezal, né, ligando o Sudeste ao Sul, num projeto bem sucedido com túneis, com passarelas para os animais, né? E que a gente não teve, nesse problema de chuva, não houve nenhum, é um projeto relativamente recente, né? Eu acho que deve ter uns 7, 8 anos, 10 talvez, não tivemos esse problema. Mas nos projetos mais antigos, parece que o pessoal meio que relaxou na prevenção, na análise, né? No trabalho, que me parece ser fundamental para a gente conseguir, nós, nesse país continental, evitar tragédias, né, como aquela da 376, que não morreu ninguém, mas foram 13 carros, o solo não avisa, né, ele rompe, né? Eu acho que é importante me discutir esse assunto de formação dos engenheiros. Amanhã teremos uma palestra do Vanderly, a Benji faz esse trabalho aí bem interessante. Minha esposa teve um problema 3 meses atrás e o médico estava me dizendo, eu tenho que treinar muito bem esses internos, porque ele que vai tratar de mim. E ele tem medo dos internos com o conhecimento que eles estão saindo na medicina. E na engenharia, me perdoe, nem se fala, tá? Está deixando muito a desejar a formação dos profissionais. A gente precisa rever muito, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender. Tem um depoimento, vou exagerar um pouco, de um colega que pediu a uma estagiária para calcular o volume de uma escavação que foi feita. Ela levou 2 semanas e não fez. E aí, quando entregou pela 3ª vez, ele disse, pelo menos deu certo nessa 3ª vez. Isso não foi o mestre que fez. Não sabe calcular um volume. Né? A gente está falando de coisas, eu estou exagerando, mas é claro que é um profissional, não posso falar para todos, mas a gente está tendo um declínio na formação de profissional e um academicismo muito grande nas universidades, principalmente públicas, onde os professores são mais levados em considerações a titulação, que é excelente, mas dão aulas com base em livros porque não tem experiência prática, que é fácil de obter experiência prática se aproximando mais do mercado, mas a universidade impede essa aproximação, acha isso uma forma equivocada do profissional atuar. Então, é urgente, né? Já passamos do tempo da formação, porque a gente não sabe o que vai acontecer pela frente com a nossa engenharia. A gente observa que, fundamentalmente, também temos problemas com os professores que se dedicam única e exclusivamente à academia, né? E falta aquele viés prático, do pé no barro, né, no campo, para poder conseguir transmitir algumas informações que são do dia a dia, né? Nos casos que você nos colocou, professor Luiz Edmundo, temos a situação ali da Terra Armada, que é uma solução que eu gosto muito, fizemos alguns viadutos já em Terra Armada, é uma patente brasileira que foi muito bem sucedida desde a década de 70, né? A questão ali do solo grampeado, e eu queria te perguntar, eu vi que você falou, né, o gabião é o meu drenante, e eu tenho um grande engenheiro, Zé Pedro Piovesan, lá no Paraná, rodoviarista, que ele é fã ardoroso do gabião. O gabião tem toda uma dificuldade construtiva do engaiolar, né? Mas nessas soluções que você vê, quais são as que dão menos problemas? Claro, os problemas podem... Não, o gabião é muito fácil, porque você abre aquelas gaiolas colocando nas costas e sobe com a pedra solta, né? Fazer larga amassado e outro tipo. É claro que fazer um concreto hoje, fazer concreto bombeado, ele vai fácil lá para cima. Mas se não fosse bombeado, ficaria mais difícil. Mas é uma solução muito boa, o gabião. O problema que a gente tem que tomar cuidado, esqueci de falar, é que o gabião tem que colocar atrás dele um filtro, porque ele, como é aberto, quando percola a água, vai vir material. E desconheço, não estou dizendo que não exista, projeto de filtro onde o construtor veja a granometria do solo que vai ser filtrado. Eu vejo muito comum o solo filtrar e chega no gabião, deposita aquela camada de argila e impermeabiliza. Aí o pessoal diz, o gabião não funcionou, o filtro não funcionou. O filtro não funcionou muito bem. Ele não funcionou como dreno, porque não foi projetado como tal. É muito o que acontece na nossa casa no filtro de cozinha. Tá? O filtro de cozinha, depois de um certo tempo, quando lava um tanque, ele entope. Ah, o filtro é ruim? Não, ele foi bom. Né? No filtro eu posso tirar, passar alguma coisa. Geralmente eu aprendi com minha avó que passava açúcar, não entendia por quê. Depois fui entender que eu era o abrasão mais próximo que tinha na cozinha. Então, passava o açúcar, limpava ele e botava de novo no lugar. No gabião, não consigo fazer isso sem ter que desmanchar a terra atrás. Não só no gabião, como drenagens profundas de rodovia, as pessoas especificam o geotexto e muitas vezes entope o geotexto, porque o material que vai ser filtrado não é autofiltrante. Eu me lembro que você falou do rompimento do geotêxtil, né?
O geotexto é muito usado na Ásia, né? Até pós-Segunda Guerra, para passar nas regiões pantanosas lá de Stalingrado, né? Hoje Leningrado. Na questão do gabião, é fundamental que a gente tenha o dreno no pé e o dreno no topo, né? Para que a drenagem como um todo, né? O gabião, ele já é todo autofiltrante, permeável, que é grande vantagem. Muitos muros caem por falta de drenagem. O pessoal bota aqueles tubinhos chamados agulheiros, barbacanas ou buzinotes, que muitas vezes não sai nem do outro lado. Quando sai, bota simplesmente uma brita envolvida com geotexto que não funciona também. Se você olhar, a maioria dos muros de arrimo não sai água pelos drenos, sai água pela junta de construção, mostrando que os drenos não estão funcionando. O ideal seria colocar uma camada drenante no fundo. Na questão da obra lá da Avenida Luiz Eduardo Guimarães, né? Luiz Eduardo Magalhães, desculpe. Eu vi que tinham pontos de contenção bastante expressivos, né? Que tipo de solo, claro, a gente sabe que os manchões de solo, pelo menos no sul, eles com muita rapidez mudam, né? Mas quais são os tipos de solo mais característicos da região e quais foram os maiores desafios? Eles lá são os granulitos, são materiais que são cortes bem avantajados. Nesse caso específico, coincidiu com as juntas herdadas da rocha. Então, não foi feito um levantamento geológico, que geralmente nunca é feito, e quando a gente foi estudar o motivo que escorregou, os diversos planos geológicos herdados no solo foi o causador, porque a gente não conseguiu justificar rodando os parâmetros com ensaios do material normal. Então, a gente só pode existir aqui material que, por juntas, e chegamos a essa conclusão, foram juntas que contribuíram para ter aquele deslizamento. Eu observei numa das imagens que tinha um solo argiloso que me parecia, eu diria, me perdoem, que parecia um solo de baixíssima resistência, argiloso, por incrível que pareça, né? Então, o grau de saturação foi... Lá no caso, tinha um nível d'água lá embaixo, né? Está falando da Luiz Eduardo, né? Mas não tinha, assim, uma queda de resistência do material de baixo. Essa descontinuidade levou a um deslizamento por ele, não como o solo. A sondagem não conseguiu detectar essa camada mais mole. E sua experiência com as estacas-pranchas? Eu vi que tem uma imagem que a gente tinha uma abertura de um canal com estaca-prancha nas suas laterais, né? Eu mesmo tive uma situação num canal do Rio Belém, que eu peguei um solo de baixíssima coesão, era 70% arenoso, e as estacas-pranchas das 5 da tarde às 7 da manhã, elas andavam para o meio do canal, né? E tombavam, né? Que tipo de solo é o solo mais propício para a utilização de estaca-prancha? Nesse caso, é possível que a ficha não tenha sido suficiente, né, de colocar. Mas o material mais adequado seria um material mais argiloso. O material mais arenoso, você tem dificuldade até de escavar o material que o furo fecha. Tá? Então, se faz uma estrutura com revestimento, mas um solo mais argiloso seria mais conveniente. Bom, agradecer a palestra primorosa do professor Luiz Edmundo Campos, deixar suas considerações finais e a nossa gratidão por sua palestra de abertura no 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis. Eu que agradeço a vocês. Muito importante estar aqui. Eu tive dificuldades. Estava falando com o Ladaga, eu tinha programado chegar a pegar um voo hoje às 6 horas da manhã para chegar aqui às 7h30, e a Gol me avisou há 2 semanas que meu voo foi cancelado. Aí tive que mudar. Ontem tinha uma palestra, uma moderação no Regel, e hoje meu voo mudou de novo. Né? Vou via Santos Dumont, talvez eu tenha que antecipar para pegar um voo meio-dia. Talvez não fique com vocês aqui, porque eu estou com minha esposa hospitalizada, que ela teve um AVC, e eu acho que eu vou voltar para ficar com ela lá, tá? Então, agradeço a todos, tenham todos um bom evento, e até o próximo. Agradecemos ao palestrante por sua generosidade. Professor Luiz Edmundo Campos, muito obrigado pela presença, por compartilhar seu conhecimento e expertise aqui conosco. Agradecemos também ao engenheiro civil Rafael Possoli, que realizou a mediação desta primeira mesa do 28º Congresso de Engenharia Civil. Como o engenheiro Rafael disse, 28º, 2 mais 8 é nota 10.